Olá! Estamos retornando aqui à live, porque a live anterior estava com alguma interferência de som, então estamos retomando aqui. Vou aguardar o pessoal aqui retornar, inclusive nossa convidada especial aqui, aguardar a Adriana retornar. Lu! E aí, melhorou o som ou ainda continua com eco? Olá, boa noite. Melhorou 100%? Vai saber agora, né? Por que que naquela live estava com eco? Não faço a menor ideia, gente. Não dá para entender, mas são coisas da tecnologia. A gente ainda não domina, vai tendo que improvisar aqui. Mas que bom então que melhorou o eco. Boa noite, pastora Elisângela, por aqui. Que bom te ver. Daqui a pouquinho já vamos começar o nosso assunto de hoje, aguardando aqui a convidada especial Adriana também retornar aqui para nossa live. Vamos lá, Wendel, boa noite, bem-vindo. Vamos aqui, mais ainda, boa noite. Para você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar aqui sobre gestão de pessoas. Os problemas que acontecem na gestão de pessoas e como que a metodologia de análise comportamental DISC pode ajudar nessa gestão de pessoas. Estou aguardando aqui a nossa convidada, a Adriana, conseguir entrar aqui para a gente fazer esse bate-papo. E você que está aqui assistindo pode clicar no aviãozinho que tem logo aqui abaixo. Você pode convidar pessoas que trabalham em RH, que trabalham com pessoas, líderes, gestores, empreendedores. Você pode convidar aquela pessoa que gostaria de entender mais sobre comportamento humano, sobre gestão de pessoas, porque nessa live a gente vai falar dicas práticas e casos reais que a gente vivencia no nosso dia a dia e como que a gente conseguiu solucionar. Então, é um bate-papo aqui prático de dia a dia, de vida, de gestão de pessoas. Então vamos lá, você pode encaminhar aqui e convidar as pessoas para participar. Aguardando aqui, hoje a gente vai falar com a Adriana, que também trabalha com gestão de pessoas, com treinamentos. Foi uma aluna minha aqui na formação de analista comportamental DISC e agora está utilizando muito essa ferramenta e tem trazido soluções aí para empresas através da ferramenta. Aguardando a Adriana entrar. Vamos lá, só mandar uma mensagem aqui para ela. Aqui, Adriana, você já está por aí? Se você já estiver por aí, por favor, me mande um oi aqui para eu te enviar o convite. Vamos lá, cadê a Adriana? Boa noite, Gleice, boa noite, Jaci. Vamos lá, aguardando aqui a nossa convidada. Não sei se agora não deu um problema na internet dela. Antes estava aqui comigo o problema e agora ela não retorna. Será que ela teve algum problema aí na internet? Aguardando ela aqui. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda ela, deixa eu falar algo importante com você. Em primeiro lugar, o que é uma gestão de pessoas? Eu estou falando do ambiente empresarial, né? E uma gestão de pessoas, ela deve ser feita em conjunto com a área de recursos humanos. Algumas empresas já chamam de desenvolvimento humano ou de gestão de talentos ou gestão de pessoas. Mas ela não deve ser feita só pelo profissional de RH. Ela deve ser feita em conjunto com os líderes e com os gestores, né? Em conjunto com aqueles que lideram as pessoas. Então, uma boa gestão de pessoas, ela é feita em conjunto e não somente uma responsabilidade do RH. Por quê? Porque, na verdade, quem trabalha lá no dia a dia com... E por isso que é um trabalho em conjunto. Tá vindo aqui a nossa convidada, Adriana. Agora foi! Adriana, tá te ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Perfeito. E agora o meu aqui também não tá mais com eco, o pessoal já falou aqui para mim. Então, Tá. já nós estamos recomeçando a live e aquela outra vai ser descartada, então eu vou recomeçar tudo.
Então, Adriana, seja bem-vinda aqui na nossa live oficial agora, que está dando certo, né? Então, seja bem-vinda. Ok. A Adriana Adriana é CEO administrativo da empresa M2S Conectividade, também é mentora, também é analista comportamental e trabalha com desenvolvimento humano. Fez a formação aqui na Gestor Performance comigo, a gestão de analista comportamental DISC, e atua aí agora através do DISC. E então, seja bem-vinda, Adriana. Olá, boa noite a todos. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos. Ale, eu quero agradecer, não sei se deu para ouvir, né, na hora que eu estava na primeira live, mas eu quero agradecer muito, né, a você, a Gestor Performance. A gente tem uma parceria muito legal. Nós gostamos muito de todos os assessments que vocês têm. É algo assim enriquecedor, né, que transforma a vida das pessoas. Você estava falando na hora que a gente desligou, né, ali, que estava com o chiado, você estava falando bastante do DISC com relação a eles terem uma metodologia, né, então é uma metodologia que usa, né, em várias áreas, mas eu acho que principalmente na área humana, então independente de ser trabalho ou não trabalho, você estava falando do RH, mas eu acho que é muito importante todas as pessoas se conhecerem mais, né? Então, para ter um relacionamento melhor, né, internamente com a gente mesmo e também na parte externa, né, junto com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E ele ajuda muito, porque ele dá muitos pontos, né, importantes que a gente tem que é, se policiar um pouco, porque às vezes a gente se acomoda com algumas coisas, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Uma boa noite a todos, viu? Isso, e para quem ainda não nos segue, tanto eu como a Adriana, tem aqui em cima o meu canal, o canal da Adriana. Falamos sobre desenvolvimento humano, comportamental, crescimento pessoal e profissional. Você pode nos seguir aqui para você ter mais desse conteúdo. Quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos, ou bom dia, boa tarde, depende se você for assistir essa live gravada. E para a gente começar esse bate-papo, é importante eu falar o que é o DISC, né? A gente vai falar bastante DISC, DISC, DISC. E talvez se você ainda não nos acompanha, pode ficar um pouquinho perdido aqui. Então, DISC É verdade. é metodologia de análise comportamental. Essa análise permite nós lermos padrões de comportamento, tendências de comportamento das pessoas. E elas são 4. Nós temos perfil influente, dominante, estável e analítico. Diz que é um acrônimo que vem dessas palavras. Aí, se você quiser saber mais, aqui no Instagram tem vários conteúdos, tem um e-book também no link da minha bio. Então, é uma forma, é uma metodologia que nos permite entender mais dos padrões de comportamento. E a gente trouxe isso para falar justamente desses padrões de comportamento, né? Como que essa leitura pode ajudar na gestão de pessoas. Então, esse que vai ser aqui o nosso bate-papo, né? A Adriana tem tido também experiências aí nas empresas das quais ela passa, com os clientes que ela também atende. Então, esse que é o bate-papo que a gente vai fazer. E na outra live, Adriana, você comentou, né, que existem algumas coisas que te chamam muita atenção no DISC e o porquê que você gosta. Então, eu queria que você falasse, antes de qualquer coisa, por que você gosta dessa metodologia? Por que você escolheu a metodologia do DISC como uma metodologia estratégica para você trabalhar? Olha, eu estava falando que é muito importante, porque ela te dá uma visão interna de você para que você possa ter um relacionamento melhor, inclusive com as pessoas que estão ao seu redor. Quer seja a família, quer seja alguém do trabalho. E aí você estava falando dos 4, né? Eu sou muito influente e estabilidade. Então, já vou falar um pouquinho de mim. E por que a gente usa, a gente escolheu, né, essa metodologia para nós usarmos na gestão de RH, na gestão de empresários, na gestão de várias pessoas, porque ela realmente dá um norte. Eu estava até comentando que às vezes a gente dá uma parada, né? Às vezes a gente entra num piloto automático no nosso trabalho, na nossa casa e uma série de outras coisas, a gente às vezes não se atenta. E muitas vezes também a gente não está disposto a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor para dar um feedback para nós. E essa ferramenta, ela dá um feedback muito bacana. Então, não é nada ali que é colocado, né, em termos de comportamento, para que seja negativo. Pelo contrário, quando você olha aquelas ferramentas e você olha todos os resultados, você começa a ter uma noção naquilo que você pode melhorar.
Então, é fantástico a gente viver, né, de uma forma onde a gente possa enxergar não os nossos defeitos, porque eu acredito que defeito só tem máquina. Máquinas dá defeito. A gente não tem defeito, né? A gente tem alguns pontos de melhoria. Então, esses pontos de melhoria, muitas vezes, ficam ali escondidos. E o DISC, ele dá essa oportunidade para a gente. Então, eu gosto muito de usar o DISC. Eu até comentei isso com a Lê, né, Lê? Acho que você vai lembrar. Eu fiz já 3 DISCs. Olha que interessante. Eu fiz em 1993, né, que eu não sou nada novinha. Depois eu fiz em 2019 e depois eu repeti, né, em 2021. E todos eles me mostrou que eu sou estabilidade e influente. O que me dá assim de mais credibilidade no DISC? Na ordem, sempre estável. Sempre na mesma ordem. Uhum. Só que aí ele me mostra alguns pontos que eu tenho que ter de melhoria, né, nos meus comportamentos, nas minhas habilidades, que a gente, né, todo mundo fala muito de soft skills, né, de hard skills, né, e aquela coisa. Mas eu acredito muito nessa parte dos soft skills. Eu acho que é muito importante a gente se conhecer. Se a gente se conhece, a gente, né, vai conseguir se relacionar, fechar negócios e tantas outras coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Uhum. Acho que é Você isso. falou, acho que dá para puxar um gancho importante aqui, até para também trazer, às vezes a pessoa, tá, Lê, mas, né, Adriana, Lê, o que que é soft skills e o que que é hard skills? Hard skills são as suas formações. O curso formal Sim, lá na tua faculdade, a tua pós-graduação, são cursos, são conhecimentos que você adquiriu, são hard skills, são habilidades mais hard, mais difíceis de serem adquiridas através de conhecimentos formais, para fazer um resumo. E soft skills são justamente as nossas habilidades, uma habilidade de liderança, são habilidades que nós desenvolvemos. E essas habilidades estão muito relacionadas com a leitura comportamental que a gente consegue fazer dentro de um perfil comportamental, quando a gente utiliza a metodologia DISC. Então, olha só que bacana para uma empresa. Você tem o currículo, que você consegue ler as hard skills, mas como é que você lê as soft skills sem a pessoa começar a trabalhar? Com o DISC. Quando você aplica o DISC, você consegue ler as soft skills. Se a pessoa é boa de comunicação, de persuasão, se a pessoa é objetiva, se a pessoa é rápida, se a pessoa é analítica, se a pessoa é influente, se a pessoa tem planejamento, se a pessoa tem organização, se a pessoa tem disciplina, tudo isso você vai conseguir ler lá dentro desse relatório, né, Adriana? é verdade. E vamos colocar aqui, a gente está falando sobre problemas de gestão usando o DISC. E um dos grandes problemas que a gente ouve muito, eu acredito que com você não seja diferente, o primeiro grande problema são os três, eu não sei nem dizer qual a ordem do principal, mas um deles é a rotatividade, né? Então, como que aí junto com seus clientes você vê que o DISC pode ajudar na questão da rotatividade? Sim. Essa rotatividade, né, a gente chama algumas empresas de turnover, né, que saídas e entradas, né, de pessoas ali, o RH fica, como é que eu reponho tudo isso e tal? Muitas vezes as empresas elas esquecem, né, de se preocupar na parte humana, né? Nós precisamos ser um pouco mais humanos, né, no trabalho. Porque se nós conhecemos os nossos funcionários, né, a nossa equipe, as pessoas que estão junto com a gente, e a gente sabe quais são as fraquezas, né, e as potencialidades deles, a gente consegue lidar com todo mundo. E ninguém vai ficar saindo de emprego né, e errando, vamos dizer assim, né, uma contratação. Porque às vezes a gente ouve isso, eu errei nessa contratação. Na verdade, você não errou. Na verdade, o gestor não errou. Na verdade, ele deixou de fazer algo a mais para que aquela pessoa estivesse no lugar certo, na equipe certa e trabalhando ali dentro daquele grupo. Então, essa rotatividade, eu entendo que é uma saúde da empresa. Não é bacana você ver uma empresa que toda hora está mudando de funcionários. Isso não é legal. Você não vê como uma empresa saudável.
significa que está faltando alguma coisa. E às vezes falta essa parte, né, de descobrir os comportamentos das pessoas e encaixá-las nos lugares certos. Porque às vezes eu não preciso mandar um funcionário embora, porque talvez ele não se deu bem nos 3 primeiros meses naquela função, né, naquele cargo, naquela atividade, mas se eu tenho um conhecimento do comportamento dele, eu sei quais são os potenciais deles, que o DISC nos fornece, nos ajuda, você coloca e aloca ele no melhor lugar. Isso é extremamente importante. E o que vai acontecer? Eu lembro que há muito tempo atrás, né, eu tinha uma amiga que ela tinha uma empresa e ela acabou fechando a empresa porque ela não conseguia se relacionar com as pessoas. O problema não estava com as pessoas, o problema estava com ela. Então, a gente precisa sim entender quais são as nossas fortalezas, né? E quais são as nossas fraquezas. E as fraquezas, equilibrar, né? Porque ninguém aqui é melhor ou maior do que o outro. Todos nós temos as nossas fraquezas e todos nós temos as nossas fortalezas. Então, eu acredito que sim, essa rotatividade, ela poderia ser diminuída, tá, Lê? Diminuída. Talvez até num grau bem aumentado em termos de porcentagens, né? Se todos entendessem que somos seres humanos, não somos máquinas, né? Então, acho que seria esse o recadinho que eu daria para as empresas, que é o que eu tenho feito, né? Quando alguém nos procura, né? Para que a gente possa ajudar. Então, dá sim para encaixar uma pessoa que é dominante, uma pessoa que é influente, estabilidade, né, analítico, porque nós todos temos esses 4, né, esses 4 comportamentos. Então, como não encaixar uma pessoa que talvez ela seja mais estabilidade e menos dominante, mas ela pode, em alguma área da empresa, ter muito sucesso, exatamente por ser dessa forma. E tem outro cargo que precise mais do dominante, daquela pessoa mais, né? Como você mesma gosta de falar, né? Que se impõe mais e tudo isso. Mas a gente ter essa sensibilidade. E eu acredito muito nesse perfil, né? Do DISC, porque ele dá esse norte para a pessoa e também para a empresa, para os gestores. E aí, quando a gente fala de humano, né, Lê, eu acho que essa parte da rotatividade, há um tempo muito distante aí, né, que eu sou mais velhinha que você, isso acontecia muito em algumas áreas, né, em alguns departamentos, mas hoje tem, assim, diminuído. As pessoas têm se preocupado mais com essa parte humana, com essa parte mais comportamental. Sim, porque até as pesquisas mostram o quanto tem aumentado esses índices, né? Eu sempre trago aqui, falo bastante de algumas pesquisas, e uma das que, sim, eu mais cito é uma pesquisa da revista Você S.A., mostrando que 87% das demissões são por problemas comportamentais e apenas 13% são por aspectos técnicos. Os técnicos são as hard skills e os comportamentais são as soft skills. Então, 87% é comportamental. E qual que é o grande erro que a gente vem cometendo ao longo da história? Contratando as pessoas com base no currículo. Tem faculdade disso, tem pós-graduação, tem mestrado. Nossa, 5 pós. Eu já peguei currículo com 5 pós. Eu já dei aula na pós-graduação de liderança e coaching. Depois eu estava fazendo a 4ª pós-graduação, mas o comportamento da pessoa na sala, perante os trabalhos de sala de aula, para mim a pessoa não tinha terminado nem a faculdade, sabe? Então, não quer dizer mais, não quer, Não, né? não quer. Dizer. Aliás, Ale, você sabe, né? A gente conhece muitos, assim, que são dessa parte mais, vamos dizer assim, como é que fala, das redes sociais, né? Muitos deles nem têm faculdade, Sim. muitos deles. Muitas pessoas que são influentes aí das redes sociais, ou influentes, não têm. E são homens e mulheres de grande sucesso, porque conseguem se relacionar com as pessoas. Conseguem estar no lugar certo, na hora certa e falar as coisas certas, né? Então eles utilizam desse comportamento que eles têm e eles vão muito longe. E muitas pessoas, como você mesma disse, né, não tem isso, mas tem lá todos os cursos e diplomas e não chegam. Lógico que isso não é uma regra,
Mas a gente tem que se atentar a isso, porque às vezes a gente perde um bom profissional, queria fazer um trabalho incrível na sua empresa, e você não ouviu, não teve, não se atentou aos detalhes, né? E perde essa pessoa. Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? E até para dar um exemplo para as pessoas, né, quando a gente começa a falar, e aqui o objetivo é as pessoas entenderem um pouco mais, né? A gente está falando de 4 perfis. Se eu pegar aqui, vamos dizer que eu tenho uma área que eu preciso, um atendente. Essa pessoa tem que ter uma boa comunicação, essa pessoa tem que ser mais desinibida, mas ela também tem que ser paciente, porque vai lidar com o público. E eu coloco lá uma pessoa, né, mais dominante, que não tem muita paciência, público, que é mais prática, rápida, ela vai ser boa, vai atender rapidamente. Mas ela não tem a paciência ali de conversar, de entender as pessoas, né? É mais fala na lata, né? Então isso pode começar a ter uma insatisfação ali dos meus clientes, se eu tiver esse perfil. Ou um analítico que pode ser mais introvertido e que não quer se expor, não quer falar. Isso tudo eu estou falando de características mais limitantes dos perfis, mas, né, ou algumas características específicas. Se essa pessoa não se desenvolver, aquela pode ser a característica predominante. É possível um analítico se tornar mais comunicativo? Total. A partir do momento que o ser humano diz, eu quero desenvolver essa característica, Vai conseguir. É, segura. Eu mesmo não era não é que eu não era comunicativa, eu era extremamente introvertida e envergonhada. Mas eu queria desenvolver, então eu tenho desenvolvido essa habilidade. Como? Fazendo, 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 fazendo. É o fazer que faz a gente desenvolver a habilidade, né? é Então, verdade. tem desenvolvido. Agora, se eu não sei disso, eu às vezes vou estar ali forçando uma pessoa em um cargo que a pessoa não está se dando bem, que a pessoa também não se sente bem e que ela não está dando os resultados que eu quero como empresa, e isso também está me incomodando como empresa, como líder, como gestor. Então a satisfação começa a girar dos dois lados, e isso é o que vai muitas vezes trazer ali essa rotatividade, né? Então, o que a Adriana está Também. falando, né, é extremamente importante porque a ferramenta vai nos permitir a ferramenta e o que é, né? Não vai ser de forma empírica. Existem gráficos que vão mostrar isso. Existem gráficos que vão mostrar as principais. Verdade. Existem gráficos que vão mostrar, como a Adriana falou, as fortalezas e as fraquezas. Então a gente já vai saber com quem a gente está lidando, o que a gente pode esperar e o que a gente não pode esperar daquela pessoa, né? Então é um conhecimento que de fato traz um poder, né, para você ter rápidos resultados. Então, isso que vai fazer a diferença, né? Então, estamos falando da rotatividade aqui. Um outro ponto que acontece muito, e eu acho que são duas coisas que estão interligadas, Adriana, é Tá. absenteísmo, que é a falta, né, das pessoas, com também o engajamento, né? Então, se a pessoa começa a faltar muito, eu acredito que ela não está engajada, né? Então, eu vejo que são dois índices que acabam caminhando bastante Juntos, paralelos, né? paralelo ali. E aí é um outro problema muito grande que a gente ouve, né, das pessoas que nos procuram para desenvolvimento humano. Acredito que a mesma coisa acontece com você. É esse problema de engajamento, de absenteísmo. Na sua visão, como é que uma gestão de pessoas pode utilizar? Como é que o DISC, né? Entender isso pode ajudar a empresa, pode ajudar o gestor, o RH, o líder. Eu acho que é muito importante, no Brasil, a gente tem buscado muito, eu tenho visto muitas empresas buscarem mais isso, que é o equipe estratégicas. As equipes estarem mais estratégicas e estarem mais conectadas ali com todos os protocolos, todas as coisas que elas precisam ter para ter um bom resultado, vamos dizer assim, porque a empresa, né, precisa de resultados em todos os aspectos. Então, esse absenteísmo, quando ele falta, né, falta a estratégia, falta a equipe, falta as pessoas certas nos lugares certos, isso com certeza vai trazer uma crise de engajamento.
Eu acho que é isso, por isso que eu acho que as duas andam ali, uma juntinha da outra. Porque eu tenho um problema, né? E aí eu crio uma crise. Então, como é que eu resolvo isso? O que eu acho legal do perfil, né, esse perfil comportamental, e é interessante nós falarmos que no DISC nós temos o DISC gerencial, né? Você já falou isso em várias lives suas, e você já, né, já falou e já deu vários cursos para nós, inclusive. E você fala muito o perfil gerencial, porque você tem que saber como você lida com a sua equipe, e você também tem que saber como a sua equipe também lida com você. Então, eu acho tão interessante porque nós temos o Disque Gerencial, que tem o 360, que você pode também pedir para os seus funcionários 3 pessoas estratégicas para te ajudar, para você ver se você está indo muito para cima, tá deixando muito frouxo, muito solto. Então, te dá uma dica dessa. E também tem o Disque, né, pessoal. E mais do que isso, nós temos o Disque também de recrutamento, para colocar a pessoa certa no lugar certo, aonde aquela empresa ela necessita de um funcionário com mais características dominantes. Então, o funcionário vai vir assertivo ali para aquele lugar. Isso vai evitar o absenteísmo, né, porque é algo estratégico. Você planejou isso antes da contratação. E também vai evitar essa crise. E uma coisa que você estava falando aí, eu fui anotando aqui, eu achei interessante. Para que isso seja, vamos dizer assim, de uma forma exponencial dentro de uma empresa, ou seja, diminuir o absenteísmo, a falta, né, dessa estratégia, a falta de uma equipe forte e também essa crise, precisa desenvolver isso nas pessoas. Então, eu, como um gestor, eu preciso desenvolver em mim, como você mesma falou, eu não tinha essa área da comunicação. Eu descobri, eu sei que eu tinha um gapzinho, eu tive que aumentar. Então, se eu sou um gestor, eu preciso saber quais são as coisas que eu preciso melhorar e os da minha equipe também, antes de contratar qualquer pessoa. Isso vai ajudar, com certeza, a empresa a entrar, vamos dizer assim, numa equipe forte, numa equipe que vai trazer bons resultados. Não só financeiros, mas também um clima bom dentro da empresa. Isso é muito importante. E aí eu notei, desenvolver as pessoas, motivar as pessoas. Porque você não pode apontar o dedo, porque é muito legal, né? Quando você se acha bom, né? Então, eu sou o gestor, eu sou bom, e eu fico apontando o dedo. Você não é bom, mas não enxerga também que você precisa melhorar em algumas coisas. E aí vem o quê? Uma coisa muito importante: a comunicação e a flexibilidade. Quando você foi falando, eu fui anotando aqui. Então, Uhum. desenvolver isso na equipe. Ok, eu estou com um problema aqui. Falta de funcionários que estejam completos para a minha empresa ou para a minha equipe ali dentro de um departamento. Pô, vou desenvolver, vou detectar em cada um deles o que eu posso fazer, vou motivá-los, vou bater um papo, vou trazer algum palestrante, vou trazer um mentor, vou ver os pontos que precisam ser melhorados em cada um deles, inclusive em mim. Vou me comunicar com essa equipe. O problema está nisso também, né? As pessoas não querem se comunicar. Então é muito mais fácil mandar embora. Eu mando embora, só que quando a gente vê isso no resultado financeiro, isso não é muito bom. Então pode até ser bom, porque você se livra, né, vamos dizer assim, meio de um problema que, mas na verdade você não está se livrando. Você vai ter que treinar de novo uma pessoa, você vai ter que. Então, eu acho que esse absenteísmo, né, é muita falta de estratégia dentro de uma empresa. Né? E aí sim a flexibilidade. Nós precisamos ser flexíveis, né? Então eu não posso ser a dona da razão e também os funcionários não podem ser, né, os donos da razão. Eu acho que eu penso dessa forma, Ale. Não sei Uhum. se você pode dar um feedback aí também, né, da sua experiência, né? Mas na minha experiência eu penso dessa forma. Sim, muito, muito real mesmo, né? E eu quero pegar um gancho de uma coisa bem importante que você falou, da flexibilidade. As pessoas, né, a gente acaba tendo muito as pessoas dizendo assim, ah, mas eu sou assim, né? É meio que a síndrome de Gabriela, me perdoem aqui as Gabrielas, se tiver alguma nos assistindo, mas me permita citar a música, né? Não vou usar cantar, porque essa não é de fato a minha habilidade, né? Mas a música da Gabriela que diz, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então, a gente vê muito isso dentro das, né, nas pessoas. Às vezes nem por maldade,
Mas às vezes a pessoa, assim como eu posso citar aqui o meu exemplo, né? Queria trabalhar com treinamentos, com palestras, com lives, mas eu não tinha toda uma habilidade de comunicação desenvolvida, e pelo contrário, não era nem o problema da comunicação, era a vergonha que eu morria, travava. Ficava roxa, passava mal. Na faculdade, apresentar um trabalho, a perna ficava bamba. Eu ficava até pertinho da porta para ir correndo para o banheiro, de tão mal que eu passava. Mas entender o que eu precisava desenvolver para alcançar o meu objetivo me permitiu trabalhar isso e desenvolver e alcançar. Então, muitas vezes, a inflexibilidade das pessoas é a própria falta do autoconhecimento que você estava falando lá no começo. Então, eu não me conheço. Eu não sei por que eu estou me sentindo assim. Eu só sei que não me chama para essa atividade. Não, chefe. Não vou, não vou, não faço, não quero. Não, 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 não. Mas porque a pessoa às vezes está ali dizendo não, 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 não vou, não faço ou não faço bem. Alguma coisa que é interna. Mas a falta de autoconhecimento não faz a pessoa entender, poxa, isso aqui é porque eu não sou muito bom, eu não tenho habilidade nisso. E às vezes, Adriana, não sei se você percebeu isso, mas às vezes as pessoas acham que é errado ou feio não ter uma habilidade ou não saber fazer uma atividade. Então, ela prefere só rejeitar ou brigar do que assumir e dizer assim, eu não sei. Olha, isso eu não sou muito bom. Parece, às vezes, gente, alguém se identifica com isso? Ou já viu pessoas aí? Coloca aqui embaixo nos comentários para ver se eu tô sozinha nessa, né? Até quando eu tinha, não tinha esse nível de autoconhecimento, é como se a pessoa ela rejeita porque ela não quer assumir que aquilo ela não é boa. E eu quero falar uma coisa aqui muito séria, depois você pode reforçar, inclusive, Adriana, né? Não é feio não saber fazer algo. Não é Não. feio não ter habilidade com alguma coisa. Você nunca precisa ter vergonha de assumir, olha, eu não sou bom nisso. Tem como, né? Tá pro fulano, o fulano, ele é muito bom. Ele sabe fazer bem. Ó, eu consigo fazer melhor isso. Só que uma pessoa só consegue fazer isso quando ela sabe seus pontos fortes e ela sabe seus pontos limitantes, como a Adriana falou lá no começo. Você concorda, Adriana? Concordo, e até coloquei aqui, vergonha de não saber fazer, né? Eu acho tão engraçado que as pessoas, não sei porquê, né? Mas eu acredito que seja por causa da vontade de ter sucesso, né? Da vontade de ter um sucesso, da vontade das pessoas conhecerem, né? E tudo mais. E elas esquecem, né? De que todos nós nascemos sem saber falar uma palavra. Uma palavra. A gente não sabia falar. A gente só chorava, mamava, né? Eu falo isso porque eu sou mãe, e aí a gente esquece que a gente precisou de alguém, né? De um mentor, uma mentora, né? Que é mamãe e papai, para ensinar a gente a falar. Papai e mamãe, água. Então, mesmo que a gente esteja em qualquer nível, e eu estou falando isso em qualquer nível mesmo profissional, qualquer um, do alto escalão até o mais baixo, nós sempre estaremos aprendendo. Sempre estaremos aprendendo. Então, essa vergonha de não saber falar, né, para o funcionário, olha, você é melhor do que eu nisso. Eu acho que isso até é um elogio, isso até é realmente mostrar a sua, não é fraqueza, né, mas mostrar que você não é um super-homem, uma super-mulher, e que você tem sim algumas habilidades melhores, é por isso que você está num cargo maior, mas existem algumas coisas que a gente não sabe fazer. Então, a gente não deve ter mesmo isso. Eu sempre falo que o professor, ele aprende mais quando ele ensina, muito mais do que quando ele ensina, do que quando ele está estudando para ensinar. Então, quando ele está ali, né, não, vou dar uma aula, né? Você sabe disso, né, Lê? Porque a gente se prepara para fazer uma devolutiva, a gente dá uma olhida, a gente olha, porque a gente quer ser assertivo com a pessoa. Mas na hora que você está ali, tudo muda. Não sei se com você acontece isso, mas às vezes muda tudo. Você estava com uma linha, mas aí na hora que você está conversando com aquela pessoa, você começa a conversar e você começa a entender, e aí você fala, poxa, é muito melhor, né, do que quando eu estava me preparando. Porque é exatamente isso. Quando a gente ensina, a gente está sendo ensinado. Então, eu acredito sim
que todos os profissionais, eles precisam sim buscar essas características. Nós estamos falando aqui, né? Falamos da rotatividade, falamos do absenteísmo, falamos também dessa crise né, do engajamento, de engajar uma boa equipe, uma equipe forte. Porque, gente, é muito gostoso quando a gente tem uma equipe forte, uma equipe que, sabe, veste a camisa e você fala, meu, vamos fazer tal coisa? Pode ser uma loucura, vamos. Né? Por quê? Porque está todo mundo ali entendendo as suas forças, né, as suas fraquezas, suas forças. E essa Exato. vergonha a gente tem que tirar. Nossa. Uhum, sim. Responder aqui antes que eu perca a mensagem. Luciana tá falando aqui, ó. Eu queria ser mais influente. Acho lindo quem fala em público. Então, Luciana, vamos agendar aqui a live. Você vai começar aqui já, porque eu sei que você tem escrita para falar já. Então, é em você. Você pode já mandar mensagem para a gente fazer a agenda, porque é assim que começa, né? Fazendo uma live, se expondo a falar em público. As minhas primeiras palestras foram horríveis. O professor na faculdade, né, quando eu comecei a dar palestra, assim, jamais no campo do empreendedorismo, e ele tinha essa liberdade para me falar, eu perguntei, e aí, qual foi? Ele foi horrível. Você foi chata e técnica. Ele falou para mim no final da palestra. Ele falou, você foi chata e técnica. E de fato, eu me atentei só aos aspectos científicos, aos aspectos da teoria, né, que eu gosto e tudo mais. E olha que eu estava falando de motivação. Olha que eu estava falando de motivação Uau. intrínseca e motivação extrínseca. Né? Então ele me deu esse feedback, mas esse feedback foi super importante para eu, opa, o que eu tenho que desenvolver aqui para não, né, não continuar sendo assim? Doeu ouvir isso? Doeu. Eu acabei Mas, Ale, eu vou até te cortar um pouquinho, porque eu vi aqui que a Lu colocou misericórdia, que ele te deu uma bronca. Mas isso, no DISC, gente, tá? Nos nossos comportamentos, a gente tem que ter uma maturidade para ouvir. E é engraçado, eu tive que te cortar, Ale, sabe por quê? Porque muitas pessoas fazem o DISC e não querem ouvir o lado que não é tão bom. E você falou de uma coisa de. Você estava na faculdade, sua primeira palestra? eu estava dando a palestra em uma faculdade. Eu já estava empreendendo e comecei Olha só, a você palestra. dando uma palestra para uma faculdade e eu fazendo uma palestra para 30 advogados. Também não é fácil. Não foi fácil. Também. Terminou, um dos advogados me chamou de canto assim e falou assim: olha, queria te dar um feedback, né? Você não foi muito bem, não. Você foi horrível. Pois eu olhei para ele e falei assim: olha, obrigado. Obrigado porque você teve a coragem de vir aqui falar que foi horrível. E eu vou melhorar. Eu te prometo que a próxima vez que eu voltar aqui eu vou melhorar. E realmente depois a gente acabou fazendo umas 2, 3 palestras no mesmo local, na mesmo. É, dos advogados ali, né, naquela empresa, e ele depois até me elogiou. Então, a gente saber ouvir. Eu acho que é legal quando a gente fala do DISC, porque às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Uhum. Ser influente, estabilidade, dominante, analítico, todos nós somos. Mas às vezes nós vamos ter que ouvir algumas coisas que não são tão boas para a gente poder melhorar. E que bom que você recebeu isso. Então, quando ela brincou ali, misericórdia, eu falei, não, gente, deixa. É bom a gente ouvir. Quando todo mundo fala que tá muito legal, a gente não melhora. Tem que falar às vezes que não tá bom, né? A gente estava falando dessa parte aqui do engajamento, do absenteísmo. Você tem que falar o que não tá bom para poder melhorar a sua empresa, para poder engajar a sua equipe. Então, nem sempre vai ser flores, nem sempre vai ser louros, né? Mas às vezes é importante, sim, a gente ser um pouco mais assertivo e maduro, né, para ouvir. É Uhum. difícil a gente falar isso para RH. Sim. E quando voltando ainda a um ponto que você falou que eu achei fantástico, e que é uma coisa que eu não tinha falado ainda com essa intensidade aqui, que quando você conhece esse perfil, o seu perfil comportamental, e você conhece, e começando primeiro por si, né? Você desenvolve uma flexibilidade comportamental. Você entende, ok, né? Igual você falou, você disse, você fez 3 disques, eles sempre te deram o estável e o influente. Mas eu tenho certeza que você hoje já consegue saber e entender o momento que você deve ser mais analítica, o momento que você precisa ser mais. Aumentou.
Aumentou um pouquinho, foi aumentando um pouquinho do dominante, um pouquinho desses três. Então você vê que eu tô numa evolução, mas ele sempre deu mais, né, estabilidade. É bem interessante. Ou seja, eu ouvi a lição de casa, né, e falei, tenho que melhorar um pouquinho nessa parte dominante, tenho que melhorar um pouco nesse analítico. Né? Então é bem bacana mesmo, legal essa parte da flexibilidade e principalmente na maturidade. Eu acho que o disco ele dá isso pra gente, uma maturidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Uhum. Por exemplo, saber onde você nunca vai se meter, né? Ah, eu não vou, né? Eu, Alexandra, jamais vou trabalhar, né, em uma área que eu tenho que ficar o dia inteiro só na frente de planilhas. Já fiz isso e eu me sentia super frustrada, mas na época eu não me conhecia a ponto de entender que aquilo não era para mim. Eu comecei a faculdade de administração achando que a melhor área da empresa era a área de finanças. Por quê? Porque é a área do dinheiro, onde que todo mundo vai, é a área que controla tudo. Então, inicialmente, quando eu comecei a administração, eu achei que era a área que eu ia me aperfeiçoar, que eu Sim. ia perguntar se ia bem em matemática financeira, em gestão da Não. número. Gente do céu, era de chorar para tirar uma notinha lá para a gente passar e para entender o. Agora, quando ia para as matérias de psicologia, para a matéria de RH, para a matéria de sociologia, para matérias que envolviam humanas, ai, o coração batia. Aí pulava. Então é onde que você começa a perceber, mesmo sem fazer um teste, é essa sensibilidade que a gente tem que desenvolver sobre nós. E aqui vai um ponto extremamente importante. Sabe onde acontece o engajamento? Quando conecta essas coisas que fazem seu coraçãozinho bater, que se conecta com aquilo que você tem habilidade, com o seu trabalho. Quando o imã cola, me veio a imagem de um imã agora aqui, né? Quando eu estou com o lado positivo e negativo do imã, Negativo. ele cola, né? Então é assim que acontece o engajamento. Agora, se eu tiver aqui com o imã positivo e positivo, o que acontece? Repele, né? Então, Repele. deixa eu agradecer aqui o Euler. Euler, você disse que é meu fã, mas muito obrigada. Acabei de me tornar sua fã também, viu? Então, é isso. O engajamento acontece quando há uma compatibilidade entre o que eu sou e o que o trabalho exige. Quando o meu trabalho complementa a atividade que eu faço, quando há essa congruência, essa compatibilidade, é que as pessoas se engajam. É Isso é verdade. essencial, né? Então, é importante a gente observar esse aspecto. Então, a gente está falando aqui de crise de engajamento, né? E também absenteísmo, a questão da falta. E aí, se eu não me engajo com o meu trabalho, eu vou me desmotivar. Aí, uma situação que surgiu ali, tá bom mesmo. Se perder esse trabalho, também não tô nem aí. O chefe é chato, ontem brigou comigo. Não tô afim, né? Então, você começa a não valorizar, né? E aí isso vale para as duas percepções. A gente está falando aqui na visão, né? Você profissional, como também na visão você RH, você líder, ser estratégico e entender que você não pode contratar uma pessoa só pelo currículo, mas você precisa entender a essência dessa pessoa. Se os valores, se o Verdade. mental, as habilidades vão se conectar ali com o trabalho também, né? É Então, verdade. cheguei um pouco atrasada, Vivi. Não tem problema, Vivi. Se você A chegou. Vivi, a Vivi eu conheço, a minha irmã está aí também, acho que a Hilda, né, que é a pastora, ela também está por aí. Eu vi algumas pessoas entrando aí. É que às vezes entra tão rapidinho a gente não consegue ver, né? E eu conheço a Vivi. Que bom que você está aqui, Vivi. Ela é incrível, né? Ela trabalha com redes sociais, né? Muito legal também. Bacana. E depois você pode ver a outra parte inicial que vai ficar gravada. Então, que mais, Adriana, que a gente pode contar aqui para A as Fran, a Fran, a minha sócia está aqui, gente. Olha aqui. Olá, Fran. conheci ela também lá em São Paulo, né? Então, Isso. que informações mais a gente pode deixar aqui, até pela tua experiência também aí, atendendo empresas, em que o DISC pode trazer soluções aqui estratégicas para a gestão de pessoas, Adriana, que a gente não falou ainda. O que mais que a gente poderia trazer aqui?
Olha, uma coisa que eu acho muito legal, que as pessoas às vezes não querem utilizar o DISC, é esse cruzamento de informações que faz com que tudo isso que a gente falou, rotatividade, diminui o absenteísmo, essa crise de engajamento que às vezes acontece dentro de uma empresa, eu acho que o mais legal é que a pessoa pode ter esse cruzamento de informações, ou seja, aquilo que eu desejo para aquele cargo, e a pessoa que mais se encaixa naquele cargo. Gente, mas Uhum. como faz isso? O próprio, né, sistema, ele tem essa habilidade aí, né, de fazer esse cruzamento. É muito, muito assertivo. E a outra coisa que eu acho muito legal, que a gente também tem falado disso, que eu acho que às vezes a gente não reforça isso, é quando a gente vê, né, aquela roda, como a gente se enxerga, né? E como que as pessoas enxergam a gente segundo o que a gente vê. É fantástico. Porque aí tá um em cima do outro, né? Um relatório em cima do outro, e você vê certinho. E às vezes você se cobra demais e ninguém tá te cobrando muito. Ninguém tá te cobrando, você tá se cobrando demais, né? Então, eu acho que esses cruzamentos dessas informações, eu acho que eles são extremamente assertivos, muito bom, né? Em termos de contratação, né? Assertividade. Ah, M2S Conectividade em peso, é isso aí, né? É isso aí, Lu. E eu acredito que eu acho que é isso, tá? Eu Uhum. acho que a gente tem sim, dentro de um perfil, né, de um ser humano, a gente tem as nossas necessidades, né? A gente tem as nossas necessidades. A gente tem as nossas fraquezas, as nossas forças, que a gente já se identifica. Mas eu acho que o disco ele te dá mais. Ele te abre um norte que você não tinha enxergado ainda. E é legal que ele fica meio de cabeceira, né? Você está com alguma dúvida, você vai lá, dá uma lida, e não é? Eu falo que ele é meio que de cabeceira, fica lá na cama, né, do ladinho. Então, você está com alguma dúvida, você tem que fechar um negócio, o que você vai usar de melhor ali para você ser mais assertivo? Eu acho muito, muito, muito interessante. Né? Se todo mundo enxergasse dessa forma, eu acho que seriam menos retrabalhos em vários aspectos dentro de uma empresa e, inclusive, né, também dentro do relacionamento, né? Eu acho que Uhum. quando o seu marido te conhece, você conhece seu marido, fica muito mais fácil de você. A mesma coisa com filhos, né? Então, às vezes, as pessoas focam muito, diz que, né, mais para uma pessoa. Mas, na verdade, quando é esse cruzamento, você consegue enxergar muitas coisas, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que ela usa muito DISC para a área psicológica, né? Então, algumas pessoas levam para ela, né? E Uhum. aí, quando ela dá uma lida, assim, é bem interessante. A gente tem vários psicólogos que utilizam aqui o nosso DISC, né? Até para explicar aqui para quem está assistindo, né, nos assistindo, eu tenho uma, né, nós temos uma plataforma dentro da Gestor Performance, minha empresa, e essa plataforma que fornece esses DISCs que a Adriana falou, que tem o DISC gerencial, tem o DISC pessoal, tem esse cruzamento do perfil do cargo com o perfil da pessoa. Então, a Adriana usa bastante, né? Então, depois, se você quiser saber mais informações, pode chamar aqui no próprio Instagram, lá no direct, ou até no link da bio, também tem o contato da nossa equipe para você saber mais também da plataforma, tá? Então, agora eu quero deixar aqui perguntas, dúvidas sobre o DISC, ou até mesmo dificuldades, né? Você que trabalha em alguma empresa, e quais são as principais dificuldades de gestão de pessoas que você enfrenta? Para que a gente possa te dizer como que essa ferramenta pode ajudar você. Então, pode deixar aqui nos comentários suas perguntas, suas dúvidas. A gente já vai partindo aqui para o final, mas se tiver alguma pergunta aqui, a gente está aqui também para trocar, né, e contar para você da nossa experiência. Deixa eu ver se já passou alguma pergunta aqui anterior. Emanuele, um beijo, meu amor. Ah, a Emanuele também, ela não é daqui de São Paulo, mas ela vai vir morar aqui, né, Emanuele? Espero. Eu Legal. preciso chamar a Emanuele para a gente conversar. Mas eu quero agradecer, Ale. Eu fico à disposição, né? Nós somos a M2S Conectividade. Nós temos várias soluções para você, né? Além do DISC, nós temos outras soluções. Mas eu quero agradecer. Cheguei atrasada e não entendi o que é DISC.
Ah, tá. Sim. É uma É, ferramenta, Vivi. Eu vou, eu vou até te falar. Que bom que você não entendeu, né? Porque você entrou depois que a gente já tinha respondido. Mas você quer responder? Ale, quer eu responder? vamos rápido aqui, mas acho que a Vivi faz parte aí dos teus contatos. Você depois chama ela aí para Tá bom. responder. Mas, Vivi, o DISC é uma metodologia de análise comportamental que permite, através dessa metodologia, nós fazermos uma leitura do padrão de comportamento dessa pessoa, inclusive prever comportamentos motivadores, dificuldades, facilidades. Então, só para ter uma noção, nós temos relatórios que vão trazer cerca de 30 páginas lendo o seu padrão de comportamento. Né? Então, às vezes, a pessoa que nunca fez, ela diz assim: quem contou para você que eu sou assim? Né? As pessoas ficam assim impressionadas com isso. Ó, a Lu tá aqui mandando mensagem lembrando para a gente fazer dar uma pausa aqui na tela para a gente poder fazer uma foto. Agora deixa eu dar já esse comportamento do colega que resulta em conflito. Como fazer? Essa é uma coisa bem interessante. A Adriana começou a falar um pouquinho sobre isso, que o DISC ajuda nessa questão dos relacionamentos, né, Adriana? Se você quiser comentar um pouquinho mais, então, por que que quando eu conheço o perfil, eu melhoro nos relacionamentos? Acho que é bem legal a pergunta. É bem legal, eu gostei também. Quando você estava falando, né, com a Vivi, eu tava lendo aqui. É engraçado porque às vezes as pessoas querem algo mágico, né? Tipo, eu tenho uma pessoa que me incomoda no meu trabalho, talvez não seja o seu caso, tá, Jaci? Mas existem sim algumas pessoas que são mais cri-cris no trabalho, né? E aí, como que eu lido com essa pessoa que é a pessoa que traz o maior conflito? Ou seja, a gente chega no trabalho super de bem com a vida, e aí essa pessoa faz todo mundo do trabalho ficar ruim. Muitas vezes, eu sempre costumo dizer, muitas vezes a gente esquece, eu vou repetir, a parte humana. Será que alguém já parou para perguntar para essa pessoa o porquê que ela tem esse comportamento, mas não de uma forma direta, né? Mas além do DISC, lógico, aí a empresa poderia, né, disponibilizar para ela, poderia fazer todo um processo com essa pessoa, mas, Jaci, é uma coisa muito importante, é a gente ter empatia. O DISC, traz isso para nós. Nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Eu sempre lembro que eu tinha uma pessoa que ela era muito cri-cri. Ela era exatamente a pessoa do conflito que está falando aqui. E além de ser essa pessoa, ela também gostava de incenso. Eu tenho problema de alergia. Então eu chegava no trabalho, aquele cheiro de incenso, e ela colocava e não tinha o menor problema. Ela colocava e tipo, dane-se todo mundo. Eu vou colocar e vocês que não gostam que se retirem. Só que ela esquecia que era um trabalho, que era um grupo, que era uma equipe. E que eu passava mal. E um belo dia, o que que eu fiz, né? Eu me coloquei no lugar dela. Eu falei assim, será que ela não tá com problema na casa? Será que ela não tá com problema de relacionamento? Será que ela não tá com dívidas? Será que ela não tá doente? Será que ela não tem uma doença? Eu não sei. Eu comecei a me colocar no lugar dela. Não perguntei nada, mas comprei uma caixa de bombom. Depois daquele dia, a gente virou amigas e nunca mais nos desgrudamos. Então, às vezes falta isso, né? E esse perfil comportamental, você vai entender. Porque às vezes o problema daquela pessoa não é com a equipe, o problema está dentro dela. Internamente, né, ela não conseguiu se libertar ainda. Então ela tem problemas intrapessoais que ela não consegue externar. E aí ela briga com todo mundo que está em volta dela, né, que é o interpessoal. Então fica a dica aí, tá, Jazz? Para você ter um olhar diferente. Eu Sim. até vou compartilhar aqui, né? A Alê sabe, eu sou mãe especial, então eu tenho esse olhar para as pessoas que são diferentes. E bem humanizado, né, Adriana? Então, é isso que a Adriana falou, né? Ainda complementando, quando eu entendo o perfil do outro, eu consigo também compreender que ele raciocina diferente de mim, que ele tem um comportamento diferente de mim e que isso não é um problema. Então, ele também ajuda a trabalhar esse nível de empatia, né? Deixa eu ver aqui, teve mais uma pergunta do Euler, né? Qual a melhor forma de aplicar o DISC na prática quando você já tem uma equipe formada querendo melhorar o desempenho? Fantástica pergunta, Euler, porque
Sim. Como você, se você já tem uma equipe com performance, como você vai saber quais são os pontos estratégicos que essa equipe tem para melhorar? Só quando você visualizar no mapa. Então, poxa, se o problema fosse escancarado tempo, ok, você vai resolver tempo. Se o problema fosse escancarado comunicação, você ia ver isso. Agora, como que você vai ver problemas se a equipe já é uma equipe formada, de repente já é uma equipe performando e você quer melhorar ainda mais? A gente vai precisar de um nível, de uma ferramenta com maior precisão que nos mostre como que está exatamente essa performance dessa equipe, inclusive comparado ao que você como líder, como gestor, espera dessa equipe. Então a gente sempre tem que comparar com algo. Ok, eu quero melhorar o desempenho para quê? Quais são as metas e os objetivos dessa equipe e qual é o perfil, as habilidades que essa equipe possui. O DISC vai trazer isso em mapas, em gráficos, em percentuais para você. E você vai ver, olha só aqui, ó, a maior parte da equipe está com a disciplina baixa. Ou a organização e controle. Realmente eu estou com falta de gráficos, eu estou com falta de Gestão do tempo. aqui, né? Enfim, então o DISC justamente vai te trazer informações precisas e estratégicas para você saber exatamente o ponto que sua equipe precisa para melhorar o desempenho. Então, Exatamente. aí a sua pergunta, Euler. Deixa eu... É, e aí sair de um ponto e para outro, né? Eu acho que performar, né? Ou seja, fazer uma equipe de alta performance. Então, é sair de um ponto, já que a equipe dele já é boa, e pular para um nível maior. Eu acho que é muito bacana você usar o DISC, sim. Tem muitas coisas ali que vão te ajudar. Nossas perguntas fantásticas, hein, gente? Exatamente. Então, gente, é isso que a gente fala, né? O diz que a gente sai. É isso que eu gosto. Quando eu conheci essa ferramenta, quando eu entendi sobre esse nível de ferramentas, a gente sai do empírico de eu aqui RH, ou eu aqui líder, olhar para minha equipe e ter que ficar adivinhando o que tem que melhorar. O que eu acho? Gente, eu acho que esse ano a gente vai trabalhar tempo. Gente, eu acho que esse ano a gente vai trabalhar isso. Eu acho que... Não, gente, você sai do achismo, você sai do empírico, você olha ali gráfico, número, códigos. E você se torna preciso no processo de desenvolver pessoas. Para de jogar dinheiro fora com treinamento que resolve, para de perder tempo tentando desenvolver habilidades que não é aquela que é a exata. Então, para de gastar dinheiro, para de perder tempo, se torna mais assertivo, vai ter equipe com mais alta performance, mais motivada, mais engajada. Então, acho que é isso. Deu para falar bastante Ah, aí. Ale, dá vontade de ficar aqui, mas às 8 horas eu tenho uma outra live. Na verdade, não é live, é Zoom, né? Eu tenho uma outra reunião. E aqui eu queria agradecer a Cris, um olhar para as pessoas. Cris também faz parte da equipe ali. Cris, um grande beijo para você. Isso aí, gente. Já passou aqui nosso horário. A gente gosta de fazer lives mais curtinhas, até para não cansar também. A Então, Genivalda. Ai, que legal. encerrando, né? A deixar, Adriana, você falar aí a sua mensagem final para a gente também encerrar aqui a nossa live. E eu tenho um convite especial também aqui para fazer. Ah, é legal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, sim, né? Meu filho aqui falando que agradecer. Eu quero agradecer, sim, a Ale por esse convite. Ale, estou muito feliz. Aliás, eu estou feliz com a ferramenta, né? Que a gente tem mais de 20 AIs Assessment, né? Que eu falo que a gente falou bastante do DISC aqui, mas a gente tem muitos outros, né? Gestão do tempo, eu amo a gestão do tempo. A de valorização também, e muitos outros, né? E eu quero deixar, assim, aqui um recadinho para vocês, né? Se conheçam. Busquem mesmo, assim, cada vez mais vocês serem melhores, né? Então é lógico que ninguém, como eu dei o exemplo da criança, ninguém nasce sabendo. A gente tem que buscar a cada dia melhorar e melhorar. A gente não vai parar nunca, gente, tá? Você vai estar com 60 anos, 70, 80, 90, você vai estar lá, estudando, buscando, se conhecendo mais, né? Conhecendo as pessoas que estão ao seu redor e fazer a diferença na vida das pessoas. Se transforme todos os dias que você vai ver que você vai muito longe, viu? Quero te agradecer, Ali, gestor performance. Vocês são demais. Obrigada, Adriana. Ah, querida, manda um beijo para ele. Obrigada, Adriana. Quero deixar também aqui o convite para você que está nos assistindo, né? E ficou assim, poxa, mas o que é isso? Diz que a Adriana acabou de falar das demais ferramentas. Nós temos uma série
de testes que permitem você fazer diversas leituras comportamentais do ser humano. E nesse sábado, a partir das 9 horas, eu vou fazer uma masterclass gratuita, 100% online, e como eu tenho poderosa, onde eu vou mostrar para você essas diversas ferramentas que permitem você fazer uma verdadeira leitura comportamental. Né? São os códigos da inteligência comportamental. Então, nesse sábado, às 9 da manhã, o link fica aqui na bio do meu Instagram. Então, vai lá naquela descrição que aparece ali no Instagram, tem um link, aí você pode clicar lá e fazer sua inscrição e participar nesse sábado para você conhecer mais de ferramentas como essa, de gráficos, de números, para você fazer uma verdadeira gestão de pessoas, uma verdadeira gestão comportamental. Agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando até agora, né? Então, muito obrigada aí, pessoal. Se você pegou a live pela metade, daqui a pouquinho fica salvo aqui no meu Instagram, então você pode pegar a parte inicial aí que você perdeu. E a Adriana, muito obrigada. Beijo para você, beijo para a Fran aqui, que também está nos assistindo, que faz parte da, né, sua sócia aí, toda a equipe. Um abraço, boa noite a todos. Tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Opa, verdade. Não, não, agora não, filho. Não lembro. Peraí. Peraí, que é meu Deus. Vou tirar o print. Vamos. Tá. Aí, acho que aqui. Então, gente, boa noite Danivalda, a todos. Se estiver beijo. lá no sábado, aguardo você lá no sábado de manhã na Masterclass. Até mais. Tchau, Todo tchau. mundo no sábado. Tchau, tchau. Um grande beijo para todos. Tchau, Beijo. Gê. Carmen, beijo.